Telespectadores, Nico Espírito Santo no último jornal em português. Notícias em destaque. Japão apoia Timor-Leste com 391 toneladas de arroz. Notícia internacional: equipas de resgate procuram sobreviventes após sismo de magnitude 7,8 nas Filipinas. Telespectadores, iniciamos com as notícias. O primeiro-ministro Xanano Gusmão apelou a todas as instituições do Estado para identificarem claramente as suas prioridades no âmbito da preparação do Orçamento Geral do Estado para 2027, com o objetivo de garantir uma melhor alocação dos recursos públicos e reforçar o desenvolvimento sustentável do país. O apelo foi feito durante a Jornada Orçamental de 2027, realizada esta sexta-feira no auditório do Ministério das Finanças, em Dili, sob o tema Reforçar a resiliência através da transformação, diversificar a economia para um futuro sustentável. A iniciativa constitui uma etapa fundamental do processo de elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2027, promovendo uma abordagem coletiva e estratégica para responder aos desafios do desenvolvimento nacional e assegurar um crescimento econômico sustentável. Na sua intervenção, o chefe do governo destacou que o orçamento de 2027 será o primeiro a ser elaborado no âmbito do quadro de planeamento do médio prazo para o período 2027-2030. Segundo Xanano Gusmão, este instrumento representa um novo roteiro governamental destinado a concretizar os objetivos estabelecidos no Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030. O primeiro-ministro sublinhou ainda a importância de uma gestão rigorosa e estratégica dos recursos públicos, defendendo que os ministérios e demais instituições do Estado devem selecionar um número reduzido de iniciativas prioritárias, mas de elevado impacto, capazes de contribuir diretamente para os objetivos nacionais definidos para o próximo ciclo orçamental. A Jornada Orçamental 2027 insere-se na estratégia do governo para acelerar a diversificação da economia não petrolífera e promover um crescimento mais inclusivo e resiliente. O processo é igualmente apoiado pela implementação da política da Economia Azul 2025-2035, bem como pelos compromissos nacionais relacionados com a integração plena de Timor-Leste na Ásia. Arsênio Soares, Domingos Tedeus, RTTL. A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça defende que Timor-Leste deve dar prioridade à criação de uma lei de proteção de dados pessoais e de uma lei de cibersegurança, em vez de avançar com a criminalização dos crimes de difamação e injúria. A posição foi manifestada pelo adjunto da PDHJ, Rigoberto Monteiro, no âmbito do debate público gerado pela proposta de lei sobre difamação e injúria, que se encontra atualmente em fase de audiência pública com as entidades relevantes. A iniciativa legislativa tem suscitado reações entre jornalistas, organizações da sociedade civil e acadêmicos, que consideram que a criminalização da difamação e da injúria poderá representar uma ameaça à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão, direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Democrática de Timor-Leste. Segundo Rigoberto Monteiro, o país enfrenta desafios mais urgentes relacionados com a proteção da privacidade dos cidadãos e a segurança digital, áreas que exigem um enquadramento legal moderno e eficaz. O que é necessário criar no nosso país é uma lei de proteção de dados pessoais e legislação sobre crimes cibernéticos. Sabemos que algumas mensagens de ódio circulam nas redes sociais sem se basear em fatos, mas isso não é motivo para a criação de uma lei da difamação. Por sua vez, o Procurador-Geral da República, Nelson de Carvalho, afirmou que a instituição que dirige se limita a aplicar a legislação aprovada pelos órgãos competentes do Estado. Como sabem muito bem, o Ministério Público apenas implementa as leis. Quem pode esclarecer esta questão são os proponentes da legislação.
Entretanto, o governo sustenta que a proposta de lei tem como principal objetivo garantir a proteção da privacidade, da honra e da integridade dos cidadãos, argumentando que o crescimento das plataformas digitais e das redes sociais exige mecanismos legais mais robustos para combater abusos e proteger os direitos individuais. O debate continua a dividir opiniões entre os defensores da liberdade de expressão e aqueles que defendem uma maior responsabilização por conteúdos considerados ofensivos ou lesivos da reputação das pessoas. Timóteo Guzmão Elvira de Carvalho, RTTL. Os estudantes do Departamento de Desenvolvimento Comunitário da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Nacional Timor-Leste organizaram esta sexta-feira um seminário para discutir o desenvolvimento econômico do país. No seminário subordinado ao tema Democracia Política e Economia Solidária e Cooperativa no contexto de Timor-Leste, o docente do Departamento de Direito da Universidade da Paz, Armindo Moniz Amaral, sugeriu ao governo e ao Parlamento Nacional a criação de uma lei que garanta maior proteção econômica às camadas mais vulneráveis da população. Armindo Moniz Amaral defendeu que a lei deve garantir a participação da população no desenvolvimento do setor cooperativo, agente na inclusão produtiva e na distribuição equitativa dos benefícios. Os governantes, especialmente os deputados, devem esforçar-se para criar uma lei que garanta melhores condições de vida aos mais pobres, principalmente aos que participam em atividades cooperativas. Além disso, o Parlamento deve envolver acadêmicos e investigadores na elaboração de leis que contribuam para o desenvolvimento econômico da população. Por sua vez, o vice-decano para os assuntos de investigação e cooperação da Universidade Nacional Timor-Leste, Francisco Soares, afirmou que o seminário é importante para os estudantes e para a sociedade em geral, por permitir a partilha de ideias sobre o desenvolvimento econômico do país. Este seminário é muito importante para ajudar a nossa comunidade, a nossa sociedade, para participar ativamente na área econômica. O tema central deste seminário é democracia política e economia solidária cooperativa no contexto Timor-Leste. Pronto, é importante mesmo este seminário. Este seminário faz parte de investimento de capital humano, faz parte de capital humano que ajuda os estudantes a aprender, aproveita a oportunidade para aprender mais. O estudante do Departamento de Desenvolvimento Comunitário da Faculdade de Ciências Sociais e Política da UNTEL, Lourenço Fernandes Pereira, considerou relevantes os temas abordados no seminário por proporcionarem reflexões úteis para o desenvolvimento econômico nacional. A situação atual exige que o país tenha uma economia sólida, capaz de gerar benefícios para todos os cidadãos. Timor-Leste adota uma economia de mercado à semelhança de outros países da região. Nesse sentido, organizamos este seminário para refletir sobre a economia do país e, ao mesmo tempo, assinalar o Dia Internacional das Cooperativas. O seminário de um dia contou com a participação de mais de 100 estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas. Verônica Barros e Cidália Dutel, RTTL. O governo do Japão, em parceria com o Programa Alimentar Mundial, entregou esta sexta-feira 391 toneladas de arroz ao governo de Timor-Leste, com vista a apoiar e reforçar o programa de merenda escolar nos municípios de Aileu, Covalima, Lautem e Dili. O embaixador do Japão em Timor-Leste, Yamamoto Yasushi, e a representante do Programa Alimentar Mundial, Jacqueline de Groot, entregaram esta sexta-feira o arroz ao chefe de gabinete do Ministério da Administração Estatal, Benigno da Cruz,
E o diretor-geral dos ensinos pré-escolar, básico e recorrente do Ministério da Educação, Apolinário Serpa Rosa Mtiva Lixa. Durante a cerimônia de entrega de arroz, o embaixador nipônico em Timor-Leste, Yamamoto Yasushi, reafirmou o compromisso do seu país em continuar a apoiar o desenvolvimento de Timor-Leste, particularmente no setor da educação. O diplomata defendeu ainda que a alimentação escolar constitui uma base fundamental para promover o desenvolvimento físico e mental dos alunos. Estamos muito satisfeitos com a chegada desta quantidade de arroz a Timor-Leste para ser distribuída pelas escolas dos municípios. Este donativo irá beneficiar mais de 100.000 alunos. Queremos que os alunos desfrutem das suas refeições escolares com este arroz. Estas refeições escolares ajudam os jovens timorenses a estudar melhor e a crescer de forma saudável, contribuindo para a construção de um melhor futuro para o país. A responsável salientou que foram prestados diferentes tipos de apoio ao governo timorense, incluindo assistência na melhoria do valor nutricional das refeições escolares, de forma a garantir um desenvolvimento saudável. Acrescentou ainda que foram concedidos diferentes tipos de apoio ao Timor-Leste, incluindo o apoio ao estado nutricional e um crescimento e adequação de conteúdo nutricional das refeições, de forma a garantir o desenvolvimento saudável e o crescimento forte das crianças. Temos apoiado o enriquecimento do arroz, garantindo que, em alguns municípios, este seja fortificado com vitaminas e minerais. Estas são algumas das áreas em que temos vindo a colaborar com o governo. Sabemos que o arroz é a base da alimentação de muitas famílias e crianças em Timor-Leste. Uma refeição escolar completa, equilibrada e nutritiva deve incluir frutas e legumes produzidos localmente, bem como fontes de proteína com ovos, peixe, frango e carne. Desta forma, garantimos uma refeição saudável para as crianças, fornecendo todos os nutrientes e a energia necessários para o seu crescimento saudável. Por sua vez, o diretor-geral dos ensinos pré-escolar básico e recorrente do Ministério da Educação, Apolinário Serpa Rosa, agradeceu ao governo japonês o apoio prestado ao programa de merenda escolar em Maileu, Dili, Lautem e Lixa. Hoje é um dia importante para o Ministério da Educação e também o Ministério da Educação, que cooperam, fazer cooperação com o embaixador japonês em Timor-Leste sobre handover ou entrega arroz do povo japonês para o povo de Timor-Leste. As escolas que existem em 4 municípios, elas são municípios de Aileu, Covalima, Dili e também Los Palos. Quase que 200 tal escolas que como beneficiários deste programa. O produto local que nós temos não é suficiente, portanto, alguns municípios que têm produto local mais, nós dar informação, dar orientação para os fornecedores do programa Merenda Escolar para depois comprar os produtos locais para distribuir às escolas que pertencem às áreas que têm mais produtos locais. Neste momento, conforme a informação que nós temos, município de Baucau, município de Manufahi, porque eles têm suporte do governo Coreia para produzir os produtos locais, como arroz local, para combinar com os arroz de fortificados do governo coreano, para depois dar para a escola para distribuir os alunos sobre o merenda escolar. Já o chefe de gabinete do Ministério da Administração Estatal, Benigno da Cruz, afirmou que a tutela irá calendarizar a distribuição do arroz e coordenar as questões logísticas e de segurança com as autoridades locais dos 4 municípios para assegurar a entrega eficiente dos alimentos.
Agradecemos aos nossos parceiros, especialmente ao povo japonês, pelo apoio prestado através do Programa Alimentar Mundial ao Programa de Merenda Escolar implementado pelas autoridades municipais. O governo japonês disponibilizou $700 mil americanos para a aquisição dos 391 toneladas de arroz destinados aos alunos do ensino básico destes municípios. Verônica Barros e Judas Magno, RTTL. O Ministério da Educação informou que os professores com grau de bacharelato que venham a ser transferidos do ensino secundário geral e técnico vocacional para o ensino básico não sofrerão qualquer alteração salarial. A medida decorre da nova Lei de Bases da Educação. O secretário de Estado dos Ensinos Secundário Geral e Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos, afirmou que, de acordo com a Lei de Bases de Educação, os professores com grau de bacharelato devem ensinar no ensino básico. O responsável explicou que o processo de reorganização e realocação destes professores se encontra em curso, uma vez que o Ministério pretende garantir as condições necessárias antes de avançar com as transferências. Acho que a lei é clara. No entanto, se transferiram imediatamente estes professores do ensino secundário para o ensino básico, algumas escolas poderão enfrentar escassez de docentes em disciplinas essenciais ou específicas. Pretendemos que os professores com grau de bacharelato continuem a lecionar no ensino secundário geral e técnico vocacional, até que seja concluída a identificação das necessidades do ensino básico e solicitada a respectiva transferência. A transferência será feita de forma faseada. Estamos também a preparar sessões de esclarecimento para os professores sobre a Lei de Bases de Educação número 4/2026, de 1 de abril, para que fiquem devidamente informados sobre o processo de realocação. Por sua vez, o diretor nacional de Recursos Humanos do Ministério da Educação, João Amaral, explicou que os professores com grau de bacharelato que estejam a frequentar cursos de licenciatura em instituições como a Cristal, a UENTEL ou a UNPAS poderão manter-se no ensino secundário. No entanto, referiu que, de acordo com uma circular publicada no Jornal da República em 2025, os docentes que concluam a licenciatura devem apresentar o respectivo diploma à tutela. Vamos transferir os professores com grau acadêmico de bacharelato para o ensino básico e realocar os professores licenciados para o ensino secundário geral e técnico vocacional sem necessidade de novos contratos. Segundo dados do Ministério da Educação, existe atualmente uma falta de 180 professores especializados em língua portuguesa. Contudo, estamos a desenvolver esforços para recrutar novos docentes e colmatar vagas às necessidades existentes em várias escolas do país. João Amaral informou ainda que o salário dos professores com grau de bacharelato manter-se nos $400 mensais, uma vez que muitos destes docentes já atingirão o 6º escalão da carreira, não havendo alterações salariais associadas à sua transferência, mas apenas uma mudança das funções de ensino. Segundo dados do Ministério da Educação, existem atualmente 17.192 professores nos ensinos pré-escolar, básico, ensino recorrente, secundário geral e técnico vocacional. Destes, 8.242 possuem grau de bacharelato e 8.703 são licenciados, 243 mestrado e 4 possuem doutoramento. Verônica Barros e Cidália Dutel, RTTL. A participação ativa da juventude na proteção ambiental, conservação marinha e promoção da economia azul continua a ganhar destaque em Timor-Leste. A organização Sustainable Ocean Alliance Timor-Leste, em parceria com a Aliança Marina de Timor-Leste, mantém o seu compromisso de reforçar a liderança juvenil em iniciativas ligadas à sustentabilidade dos oceanos e à ação climática.
O reitor do IOB, Pedro Ximenes, elogiou a cooperação estabelecida entre os governos de Timor-Leste e do Vietnã na área da educação. O responsável afirmou que, apesar do orçamento destinado ao setor educativo em Timor-Leste continuar a ser limitado, os desafios da educação não serão resolvidos apenas através do aumento da dotação orçamental. Além disso, recordou que a recente visita ao Ruanda constituiu uma experiência extraordinária e um exemplo relevante para Timor-Leste, destacando a utilização de sistemas digitais na modernização dos serviços públicos como uma referência para o país. O reitor defendeu igualmente a importância do investimento na qualificação dos recursos humanos nacionais, sublinhando que o IOB continua a trabalhar na formação de quadros timorenses qualificados. Para mais informações, acompanhe as declarações de Pedro Ximenes, reitor do IOB. É muito positivo, porque primeiro temos que saber que já somos parte da ASEAN. Quer dizer, nós não temos opções, mas a única solução é obrigações de ser parte da ASEAN, e colaboração e assinatura de entendimento como uma plataforma de cooperação entre nações é quase automático, não é? Agora, falando sobre a capacidade em termos de perfil da nação Vietnã, na minha opinião, eu visitei a Vietnã 2 vezes, e Vietnã é uma das nações em região ASEAN que está a desenvolver muito na área da educação em quase todos os níveis, tanto no nível de ensino primário, secundário e ensino superior. E eu posso ser errado, mas eu tenho conhecimento de que a alocação orçamento geral do Estado do Vietnã na área de educação é quase entre 15% até 20% do orçamento geral do Estado para a área de educação. Então, estão a fazer esforço enorme de intensificar, investimento na área de educação. E tem desenvolvido instituições com grande qualidade nas áreas de ensino superior, ensino secundário, e também tenho conhecimento que, ultimamente, pelo menos nos últimos 5 anos, as instituições de ensino superior em Vietnã têm publicado artigos científicos que, incluindo no quartil 1º e 2º no jornal Scopus. Quer dizer, isto é uma prova de que instituições de ensino superior em Vietnã estão a se desenvolver muito bem. Falamos do Timor-Leste. Sabemos que a alocação orçamental média para a área de educação, ensino e formação, quer dizer, na média eu posso estar enganado, mas 11%, 10% até 12%. Ainda é aquém, comparando com a alocação orçamental na média nação ASEAN, e se nós compararmos para nações muito avançadas, a alocação para a área de educação que arronda a média de 20%, estamos muito aquém disto. Muitas delas são necessidades importantes para desenvolvimento institucional, desenvolvimento de recursos e infraestrutura do Timor-Leste. Então, temos de ter muito cuidado em fazer assim comparação direta em termos de alocação orçamental. Sim, a alocação orçamento continua a ser aquém da alocação orçamento dos outros países na área de educação, mas também temos que saber se nós temos ou não capacidade de executar este orçamento, não é? Sabemos que a nossa qualidade da educação continua a ser uma das questões de atenção, não é? Nível de literacia continua a ser muito baixo. Um dos países com nível de literacia muito baixo. Fizemos EGRA, fizemos EGMA e não estamos muito contentes com o resultado. Quer dizer, desafios são muitos, mas agora como é que nós podemos depois fazer um esforço mais, digamos, consolidados e mais elaborados para resolver o problema da educação. A educação não é só problema sobre professor, orçamento, mas o problema do multissetor, não só a área de educação. Falamos da área de educação, falamos também da área de saúde. Temos também problemas de stunting, não é? A nutrição é um dos problemas. Se os estudantes não têm condições mínimas
em termos de saúde para aprenderem, eles não vão conseguir o bom resultado. A estratégia para resolver o problema da educação necessita uma solução mais abrangente, uma solução mais planificada em termos de solução, não só o Ministério da Educação. Aprendi muitas coisas com a experiência da Ruanda. Por exemplo, eles conseguiram depois criar empregos, quase um ano 15 mil empregos. O setor que, digamos, está a conduzir o desenvolvimento no país não é o setor público. O setor privado, 94% dos empregos é criado pelo setor privado. Segundo, eles têm uma visão estratégica. Não só uma visão, mas plano estratégico estruturado que todos os componentes no país devem seguir esta. 4, eles têm um sistema, a contabilidade que é muito transparente. Os funcionários públicos, os que estão a exercer cargos públicos como presidente, primeiro-ministro, ministro, membro deputado, têm que assinar um acordo que depois determina se depois de um ano eles podem continuar ou não. Se não conseguem atingir a meta que se define no contrato, olha, eles têm que sair, outra pessoa entra. E este é assinado por todos. Eles têm um sistema de avaliação da corrupção que é muito, muito rigoroso. E depois participação de gênero é muito, muito avançada. 63% do membro do parlamento é mulheres. Elas exercem um papel muito importante na sociedade. Agora, em termos de ensino superior Ruanda, como o país também, eles estão agora a investir muito na área de ensino. Sim, a área IT, não é? É uma área que é muito importante. O desenvolvimento do IT é quase sentido em todo o setor da sociedade. E por causa disto mesmo que no IUB nós investirmos na área de desenvolvimento do IT, temos programa de gestão informática, técnica informática, contabilidade e computador. Então, os estudantes, nós tentamos equipar os estudantes com conhecimento, prática, não é? A ênfase é em balanço entre prática e teoria. E também ligação industrial, eles fazem um estágio profissional que é um bocado longo, não é? 3 até 4 meses. Então, são coisas que nós fazemos para assegurar que os estudantes têm preparações, têm conhecimento mínimos para depois ter sucesso no campo de trabalho. Mas uma área que é continuamente a desenvolver. Os estudantes e os docentes têm que ter noção de que elas têm que aprender, têm que atualizar os seus conhecimentos para depois sempre atualizado com o que está a acontecer no mundo. Então, isso também nós fazemos esforço de capacitação aos docentes, troca de estudantes entre a IUB com outras instituições, nomeadamente da Indonésia, China e Austrália. Muito obrigado. Telespectadores, prosseguimos agora com a notícia internacional. As equipas de resgate iniciaram operações de socorro após um sismo de magnitude 7,8 ter atingido o sul das Filipinas. As autoridades informaram que as equipas de socorro localizaram pelo menos 2 corpos sob os escombros. No entanto, o acesso ao local continua a ser extremamente perigoso devido aos extensos danos estruturais e à instabilidade das lasas de betão. Os socorristas descreveram condições extremamente precárias no interior da zona afetada, onde partes do edifício ruíram, formando densas camadas de betão e estruturas de aço retorcidas. Os residentes locais manifestaram seu profundo sentimento de choque e tristeza perante a tragédia. Telespectadores, foi assim o último jornal desta edição. Até a próxima.